Microfones para podcast, esse assunto parece tão ultrapassado, só que tem tanta gente que ainda pesquisa sobre o assunto e eu resolvi fazer um vídeo atualizado, até porque tem um vídeo muito antigo aqui no canal sobre microfones para podcast, eu resolvi dar uma atualizada, até porque tem muito microfone novo, tem muitos microfones que foram lançados há pouco tempo dessas marcas chinesas que ninguém conhece, então se você está em busca de um microfone para montar o seu podcast, eu separei algumas dicas bem legais de microfones USB e microfones XLR e também microfones que são USB e XLR. Eu vou começar a listinha de microfones para montar o seu estúdio de podcast com algumas indicações do AliExpress, tá? Por quê? No AliExpress você encontra os microfones mais baratos, aquelas marcas que muitas vezes você olha e fica pensando, será que eu compro, será que eu não compro? E todos esses eu já testei e super indico pelo custo-benefício. Então, vamos começar com esse aqui, com o microfone da Maono. Esse microfone, ele é super compacto, é pequenininho, é um microfone USB, você pode utilizar tanto ligado no seu notebook, no seu computador, quanto também no smartphone, porque ele vem com esse cabinho, tá? Com o cabinho USB-C. É um microfone super compacto, ele tem uma entrega bacana de áudio, tem uma saída para fone de ouvido, então você consegue monitorar a sua gravação e isso é fundamental, principalmente quando você não tem uma interface de áudio, quando o teu microfone está ligado direto no computador. Ter um microfone com a opção de saída de fone de ouvido, que ele funciona também como uma interface, vai te ajudar a monitorar o seu áudio na hora da gravação. Esse microfone, ele tem uma coisa que eu não gosto muito, mas para quem é streamer, quem é gamer, gosta de fazer lives, né? Tem essas luzes coloridas aqui na parte inferior. Isso, por exemplo, para mim já é uma coisa que é indiferente, eu nem compraria por isso, mas quem faz transmissão, às vezes utiliza esse microfone para o cenário, pode ser que chame atenção, né? Ainda você tem controles aí das cores do microfone. Ele tem também alguns cortes de frequência, então, por exemplo, você pode gravar ele flat, aqui ele corta as frequências mais baixas, as frequências de grave, então se você está num ambiente com algum ruído em frequências mais baixas, ele corta aqui, ele vai fazer um corte de frequência, vai dar aquela acentuada nas frequências de médio, né? Então tem algumas regulagens. Eu, particularmente, prefiro sempre gravar em flat, porque aí eu tenho a possibilidade de fazer uma pós-produção, tratar esse áudio de uma outra forma. Gravar com esses presets eu nunca recomendo, mas para algumas ocasiões ajuda, mas eu prefiro sempre pegar o áudio flat e fazer um tratamento na pós. Agora, se você é streamer, né, faz live, muitas vezes não tem essa pós, né? Então talvez valha a pena utilizar esses comandos. Esse microfone ele tem uma outra coisa também, que ele vem com um software embarcado. São coisas que no dia a dia, pra gente que trabalha profissionalmente, não vai utilizar, mas enfim, é um software que você pode utilizar para fazer a gravação direto dele. Lembrando que esse microfone, ó, ele tem uma cápsula cardioide, então o foco de captação é sempre na frente, ele não é um microfone multidirecional, condensador, que você consegue captar tanto na frente quanto atrás, tá? Isso não vai ser problema, até pelo uso da maioria das pessoas, que é utilizar para gravar apenas uma pessoa, né? Então você vai gravar sempre de frente para o microfone, isso é bem tranquilo. Tá vendo? Ele vem aqui com a saidinha de fone de ouvido, com a USB-C para você conectar no computador, então não vem com esses cabos proprietários que muitas vezes você só encontra com o fabricante, que era uma birra que eu tinha com os microfones da Apogee no início, que eles tinham um conector proprietário, então quando o cabo quebrava você só podia comprar da Apogee. Por ser um microfone barato, você pensa, deve ser tudo de plástico, mas não, ele é um microfone de metal, ele é construído em metal, então isso é muito bacana. Aqui a resposta de frequência de 60 Hz até 14 kHz, é uma resposta bacana, tá numa média legal, né? Ele não chega a ser um microfone dinâmico que tem uma resposta muito menor, e tem boas avaliações aqui no AliExpress, tá? Então essa é a primeira dica. A segunda também é um microfone dessa Maono. Ele é um microfone dinâmico e ele é XLR e também USB. Qual é a vantagem? Você pode utilizar esse microfone tanto conectado numa interface de áudio com outros microfones, caso você esteja numa mesa com várias pessoas, como também pode utilizar só via USB conectado direto no computador ou no smartphone. Então, é um microfone super versátil, tá? Eu tinha visto essa função só naquele Shure, o MV7, só que ele é bem mais caro, né? Obviamente, é um microfone bem mais caro, e esse, por R$ 407, já entrega essa função de você ter a saída USB-C para conectar como uma interface, né? Conectar direto no computador ou no smartphone, e também a XLR. Esse microfone tem uns controles interessantes também. Aqui, ó, na frente ele tem um botão mute. Então, de repente, você tá numa live e precisa mutar o microfone rapidinho para falar alguma coisa com alguém da técnica, você vem aqui nesse botãozinho, aperta e já dá o mute no microfone, tá? Tem também um controle de volume, como os outros microfones USB. Isso é legal, porque microfone XLR normalmente não tem esse controle, tá? Então essa é uma vantagem. Tem também esse detalhe da iluminação, que
para mim, é algo desnecessário. Eu até espero que dê para desativar isso, né? Não sei se dá para desativar isso no próprio software. E ele tem uma vantagem que também é uma desvantagem. Ele é um microfone dinâmico, então o foco são nas frequências de voz. Ele não vai capturar tanto frequências mais baixas no grave, frequências mais agudas, tá? Para quem quer um áudio mais definido, quer um áudio de alta qualidade para trabalhar numa pós-produção, isso é uma desvantagem. Para você que faz streaming, faz lives, transmissões ao vivo, ou, por exemplo, trabalha em rádio, vai utilizar esse microfone numa emissora de rádio, isso já é uma vantagem, porque o foco está sempre na voz e você não precisa ter tanto trabalho de pós-produção. E se você grava numa sala com muito ruído, num ambiente muito ruidoso, isso também é uma vantagem, porque ele vai focar sempre nessas frequências da voz, tá? É um microfone também que está bem recomendado, muita gente aqui comprou e disse que chegou direitinho. Isso é uma coisa importante no AliExpress, né? Porque muitas vezes a gente não sabe, não conhece o fornecedor. Então, eu acho que vale bastante a pena pelo preço. É um microfone que custa pelo menos metade do valor do Shure MV7 e entrega praticamente o mesmo resultado. E é claro que se a marca entrega uma boa qualidade por um bom preço, eu também não deixaria de mostrar um microfone, o XLR, que é um microfone que você conecta só na interface de áudio, ele não tem a opção USB como os outros microfones que eu mostrei. Então, se você vai utilizar para um estúdio de podcast conectado numa interface com várias pessoas gravando ao mesmo tempo, o fato dele não ser USB não é problema. E tem outra vantagem, ele custa R$ 248. Então, se é um microfone para você conectar numa interface de áudio, numa mesa de som, num gravador, você terá sempre outras pessoas junto gravando em outros microfones, o microfone USB não se faz tão necessário, então você pode economizar gastando só R$ 248 e comprando a versão XLR, porque você conecta na interface junto com os outros microfones e monta a tua mesa de podcast. O outro, ele é legal porque se você grava sozinho e com várias pessoas, ele tem a opção de gravar na interface com vários microfones ou apenas USB conectado no celular e no computador. No caso de você montar um estúdio para gravar sempre com várias pessoas, a recomendação é essa, claro, óbvio, pelo preço, que você, com o valor de um microfone daquele que tem USB e XLR, você compra praticamente 2 microfones apenas XLR. Esse microfone tem uma boa construção, ele também é construído em metal, tem uma boa resposta de frequência, é um microfone dinâmico cardioide com foco sempre na captação frontal, então você não pode sair muito da frente, ele tem que estar sempre bem próximo ali da boca, um palmo de distância no máximo. É um microfone compacto, portátil, você pode carregar em qualquer lugar, não é um microfone que vai ocupar tanto espaço aí na sua mochila e que você vai conseguir utilizar tanto para gravar seus podcasts, para transmissões ao vivo, para gravação de áudio, por exemplo, de um podcast ou de um programa de rádio, para um live streaming, para músicos também, para gravar voz. É um microfone interessante. A resposta de frequência dele é praticamente a mesma do anterior, de 60 Hz a 14 kHz. E é uma indicação para você que estava pensando em comprar o Shure SM7B, a réplica que tem no AliExpress, né? Que eu fortemente não recomendo. Esse microfone, ele vai te entregar basicamente a mesma qualidade, ou até melhor do que aquela réplica, por um preço muito menor. Então, eu acho que vale bastante a pena. E por último, eu vou mostrar um microfone que ele não é dos melhores, mas é um microfone com uma qualidade até razoável pelo preço que cobra, né? R$ 193 para um microfone mediano, eu acho que super vale a pena. Se você vai fazer conteúdos caseiros ou um podcast com apresentação, é só você que vai apresentar o podcast, não tem ninguém e a tua sala não tem tanto ruído, não é uma sala que tem muito tratamento, vale a pena, você pode utilizar esse Fifine, só que tenha em mente que ele não é um microfone com uma qualidade extrema, ele é razoável e eu acho que dá conta do recado. E agora vamos aos microfones da Amazon, que são os microfones que você encontra na Amazon aqui no Brasil, muitas vezes de fornecedores brasileiros ou não, mas para quem ainda tem receio de comprar no AliExpress, às vezes tem medo de ser taxado, aqui na Amazon você encontra microfones e por um preço que você sabe que é o mesmo que você vai pagar e não vai ter diferença na hora de chegar, né? Não tem esse transtorno de repente você pagar mais na hora da entrega. Então vamos lá, vamos começar com o HyperX Solocast, que ele é um microfone condensador USB. Esse aqui é uma das minhas melhores escolhas para quem está começando um podcast, que é um microfone que ele é USB, ele é compatível com quase tudo, né? Você pode conectar ele em qualquer lugar, não tem um consumo muito alto de energia
E ele tem uma resposta de frequência muito boa, sabe? Ele tem uns agudos bem definidos, tem uma captação de um grave bem legal. E o preço também baixou bastante. Esse microfone, em 2021, ali durante a pandemia, ele chegou a custar na faixa de R$ 500 e hoje tá R$ 335. Eu super recomendo esse microfone, tanto para você fazer locução profissional, para você gravar áudios para o seu vídeo, para fazer streaming, para fazer podcast, para todos os usos. É um microfone coringa, ele é pequeno, super compacto e tem uma qualidade excepcional. Esse eu já testei, eu inclusive dei de presente esse pro meu filho, para ele utilizar em live streams, para utilizar nas gravações dele. Até queria fazer um podcast com um amigo e eu dei esse microfone de presente e seria a minha principal dica para você que quer um microfone com um custo-benefício legal, com uma qualidade profissional e um microfone compacto que cabe em qualquer lugar, tá? Ele tem uma desvantagem porque ele é só USB, então você não consegue conectar numa interface de áudio XLR, então não dá para ligar vários microfones e gravar um podcast com várias pessoas, né? Você precisaria de um microfone com a entrada XLR para conectar na interface. Mas, se você vai gravar sozinho e precisa dessa versatilidade, tanto para gravação profissional quanto para os seus conteúdos, é a minha indicação, microfone HyperX, o Solocast USB. E esse aqui é um queridinho já há bastante tempo, é uma marca bem conhecida. A Blue, antes dos microfones chineses, antes da popularização do AliExpress, ele era um dos microfones mais em conta do Mercado Livre, todas as outras lojas dos marketplaces brasileiros, e ele continua sendo uma boa opção pelo preço, por R$ 499, o Blue Yeti Nano. Ele tem uma captação cardioide também omnidirecional, né? Então você vai captar só de frente, ele não vai captar o áudio um pouco mais aberto, mas para gravação também de podcast, streaming, para locução profissional também eu super indico. Ele tem um preço bacana por R$ 499. Eu tenho muitos amigos que utilizam esse microfone, ele tem um som bem legal, uma construção bem robusta, de qualidade e que você não terá problema. E é um microfone para durar aí 10 anos facilmente, porque você não vai ter problema na hora de gravar com o Blue Yeti. E esse aqui é o queridinho dos streamers, o HyperX microfone gamer, o Quadcast. Esse microfone ele é robusto, ele tem uma excelente construção, ótima qualidade, lembra bastante o outro HyperX, só que esse aqui ele tem alguns controles que aquela versão mais barata não tem. Então, por exemplo, tem a opção de mute. Você pode mutar o microfone ali em cima, né? Ele tem essas luzes que, para quem quer deixar o cenário um pouquinho mais iluminado, né? Fazer com que o microfone componha o cenário, isso é legal. Ele é compatível com praticamente tudo, videogames, com os consoles, computadores, notebooks, smartphones. Isso não é nenhuma vantagem, até porque todos eles são. E esse microfone, ele é interessante porque ele tem uma captação, não é só omnidirecional, ele também é multidirecional, ele é bidirecional. Então olha que bacana, você pode gravar, colocar esse microfone no meio de uma mesa e gravar com duas pessoas ao mesmo tempo. Então você pode ter uma pessoa na sua frente e outra, e você na frente do microfone e outra pessoa atrás, e ele vai captar o som da mesma forma com total qualidade. Ele também trabalha com o formato cardioide, né, com a captação mais direcional e também com uma captação omnidirecional, né? Você pode ter uma mesa aí, uma mesa redonda com várias pessoas conversando e ele captura todo o som. E agora vamos à minha escolha de microfone USB. Esse, para mim, é o melhor microfone USB que você pode encontrar no mercado em relação a custo-benefício. Existem outros, tem, por exemplo, o Rode NT USB, só que o Rode NT USB ele é bem maior e bem mais caro. Você vai pagar na faixa de R$ 2.000. E esse, o AKG Lyra C44, é um microfone espetacular. Por quê? Ele tem 4 cápsulas, então você pode trabalhar esse microfone de várias formas, assim como o HyperX, você consegue captar esse áudio em várias direções, então é um microfone super versátil para você gravar tanto sozinho, utilizando a função de omnidirecional, quanto com várias pessoas numa mesa utilizando o multidirecional. Lembrando que ele não pode estar, as pessoas não podem estar tão longe da mesa, mas numa mesa pequena você consegue utilizar apenas um microfone conectado a um smartphone, ou um tablet, ou um notebook. Ele já tem uma saída de fone de ouvido para você controlar, tem a saída USB. E em relação à qualidade de áudio, esse microfone é surpreendente. Para mim, é a melhor escolha caso você queira um microfone que seja tanto para locução profissional, para gravação profissional, quanto para podcast, para streamer. Esse AKG Lyra é a minha indicação, é o melhor microfone que você pode comprar até R$ 1.000. E para fechar nossa lista, eu vou deixar também os microfones dinâmicos da Amazon aqui no Brasil. Por quê? São as marcas mais famosas, os microfones com a melhor reputação, inclusive empresas aqui com mais de 50 anos de mercado que entregam o que de melhor existe em microfones. E vamos começar aqui com o Shure, o MV7.
que é o microfone, como eu falei para vocês no começo do vídeo, ele é bem mais caro do que aquele Maono, por exemplo. Nesse caso, você vai pagar 1.880 em um microfone que tem também aquelas duas opções que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Ele é um microfone USB e também é um microfone XLR, então você pode tanto conectar direto no computador, quanto também em uma interface, caso você queira gravar com várias pessoas. Só que uma coisa, viu? Tem um detalhe bem importante. Esse microfone, ele é um microfone dinâmico. Então, ele não é como um microfone condensador, que tem uma gama de captação mais ampla e que você consegue ter aquele áudio mais limpo. Ele é um microfone dinâmico. Então, se você vai utilizar para podcast, para streaming ou até mesmo para gravações de conteúdo na internet, eu super recomendo. Se você quer utilizar para gravação profissional, para um material que vai exigir uma pós-produção, um tratamento, eu não indico esse microfone. Não é a melhor opção para quem precisa fazer uma pós-produção. E agora vamos ao queridinho da Rode, que é o Rode PodMic. Ele lembra bastante aquele Maono que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, mas é da Rode, é uma marca já de bastante tradição, com uma construção robusta. Não tô dizendo que aquele microfone também não vai durar a mesma coisa. Eu só quis mostrar por quê. Olha a diferença de valor. Enquanto o outro ali tá na faixa de até R$500, ó, o da Rode você vai pagar na faixa de 1.140, mas não é um microfone utilizado para gravações profissionais, mas que tem uma qualidade muito boa dentro da sua categoria. E agora vamos a essa opção, que é o microfone da Sennheiser, o Sennheiser XS1. Ele é um microfone dinâmico também, ele é bem coringa. Então se você, por exemplo, é músico, toca numa banda, quer um microfone para ensaio e ao mesmo tempo utilizar ele para fazer um podcast, para fazer uma transmissão ao vivo, é uma boa indicação o microfone da Sennheiser, o XS1. E para fechar a nossa lista, eu vou deixar esse aqui, o AKG, o Perception P3S. Esse microfone, ele teve uma alta de valor assim muito grande, né? Eu cheguei a comprar esse microfone por R$180 há algum tempo, há uns 2 anos, mas que ainda custando R$359 é uma boa pedida, porque é um microfone da AKG dinâmico muito bom. Ele tem uma qualidade assim levemente inferior àquele da Sennheiser, o XS1, mas se você também vai utilizar para ensaio, para palestra, para canto, né, para palco, para show, podcast, para streaming, também é uma boa indicação de uma marca reconhecida por um preço bem baratinho, né? R$359, embora me dá uma certa tristeza, porque eu já vi esse microfone por R$150 quando o dólar estava até um pouquinho mais alto. E é isso, pessoal. Essas são as minhas dicas de microfones para você montar o seu estúdio de podcast, tá? Eu coloquei uma lista até bem extensa para que você tivesse uma comparação entre bons microfones comprados na China, direto do AliExpress, e também de microfones comprados aqui no Brasil, que eu acho que é legal você conhecer um pouquinho das diferenças desses microfones e até perceber que muitas vezes você encontra microfones desses chineses por preços bem menores e que entregam a mesma qualidade de microfones mais caros. Eu vou deixar a lista de todos esses microfones na descrição do vídeo, então se você tiver interesse em comprar alguns deles, pode utilizar o nosso link e claro, dar aquela força aqui para o nosso canal. E aí, gostou das dicas? Conhece alguns desses modelos? Se puder, deixa aí a sua sugestão ou comentário e claro, se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.